E eu fico assim encantado, porque a igreja ela vai tomando forma a cada dia, sabe? E nada nasce grande, tudo nasce numa proporção, e dessa proporção se aumenta, se expande, cresce. E eu entendo que quando a gente cresce debaixo de uma organização, debaixo de um planejamento, debaixo de uma filosofia clara de cristianismo, o resultado não pode ser outro senão vidas estruturadas em Deus. E só lembrando vocês que quando alguém é verdadeiramente estruturado em Cristo, ele é um multiplicador. É automático. Eu não consigo reter o que está dentro de mim, eu não consigo guardar para dentro de mim, eu vou querer contar para o outro, eu vou querer falar. Se eu estou muito feliz em Cristo, a minha vida está firme em Cristo, o resultado natural disso é eu chegar para o meu vizinho e falar assim, ó, vai ter um GF lá na minha casa, quem não? Eu não consigo guardar aquele trem para mim não, eu não consigo ficar com aquele, reter aquilo para mim. Então eu acho que a gente está no caminho, sabe? Algo me diz que o Senhor tem para nós mais do que pensamos, imaginamos, mais do que a nossa mente pode alcançar. Isso é para a glória dele. É para a glória dele. Eu tenho um texto para compartilhar com vocês. E a Santa Ceia eu falo que é um momento especial da vida do cristão, porque é um momento onde a gente se reúne em torno da pessoa de Cristo, para lembrar da sua morte, da sua ressurreição e manifestar a sua volta, porque ele virá e virá nos buscar. E um texto que eu quero repartir com vocês está lá na epístola ou na carta que João escreveu. Como todos nós sabemos, João escreveu 4 livros da Bíblia. Ele escreveu o Evangelho e ele escreveu 4 ou 3 epístolas. Ao todo, então, dá 4. Vamos lá, então. A primeira epístola de João. O capítulo de número 2. Chapter 2. Vai aprender esse inglês, gente. E vai ser aquele inglês que o pessoal vai... Inglês mesmo, não aquele inglês. Outro dia eu fui conversar, falar inglês com uma pessoa no Walmart. Aquele inglês, né? A mulher olhou para mim e falou assim, fala português, logo vai melhor. Né? Eu falei, então o Senhor há de nos dar um inglês. Bora? Se você estiver mais longe... João, então primeira epístola de João, do apóstolo João. Lembrando vocês que João, nesse momento aqui, desse texto, ele era o único vivo dos apóstolos. Todo mundo tinha partido, todo mundo tinha morrido. E diga-se também, importante salientar, que morreram das piores maneiras. Um foi cerrado, o outro foi de cabeça para baixo, e aí vai. Então João aqui é um remanescente. Ele está morando em Éfeso. Aonde que é Éfeso? Éfeso era uma capital romana. Então, por que eu estou dizendo isso? Para a gente ter uma ideia do que ele está querendo falar. Aonde está indo a mente dele? Ele está numa capital romana, do Império Romano, chamado Éfeso, que tinha como principal deus uma deusa mulher chamada Diana. E ele está naquele cenário todo comprometido, e lá ele escreve essa epístola, que é uma carta que é engraçada, anônima. Não tem exatamente um destinatário. Não é que nem Paulo. Paulo escreve para os coríntios, Paulo escreve para os filipenses, Paulo escreve para os colossenses. O João escreve uma carta que é denominada epístola para pessoas, para gente. É mais ou menos assim. Já viu aquela carta que você recebe na tua casa? A quem se interessar, a quem for de interesse. Então eu quero entender que nessa manhã nós somos o endereço dessa carta. Essa carta é para nós. Ok? Olha o que o versículo diz, vamos lá? Então, segunda ou primeira epístola de João, capítulo de número 2, versículo de número 1. Olha como ele começa a carta, que graça, que lindo. Ele começa assim: meus filhinhos, escrevo-lhes essas coisas para que vocês não pequem. Se, vírgula, porém, vírgula, alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai,
Qual que é o nome dele? Jesus Cristo, o justo. Amém? Então, o João, ele escreve uma carta. Eu costumo dizer, sabe quando você vai se preparar para uma prova? Sabe quando você vai se preparar para um teste? E você pega as coisas elementares para você fazer uma revisão daquilo que você aprendeu? O João está fazendo isso. O João está pegando os elementos principais do Evangelho, os elementos principais da fé cristã. Ele coloca isso dentro de uma carta, dentro de um texto, para promover uma revisão na gente. Porque às vezes no caminhar, a gente coloca no automático e quer ir. E a fé cristã não é exatamente andar no automático. Apesar de ser muito gostoso andar no automático, ainda mais aqui na Flávia, tem que andar no automático mesmo, é ruim andar no manual. Mas o João está nos convidando a sair do automático, colocar no manual de novo, fazer uma revisão da nossa fé em Cristo e perceber que tem coisas elementares da vida cristã. E uma delas é que a natureza humana é uma natureza pecaminosa. Que todo mundo na face dessa terra tem uma coisa chamada pecado congênito. O que é isso? É um pecado que está dentro da gente. Você não tira. Você fala, vou tirar, eu não peco. A última pessoa que disse que não peca, eu disse assim para ela: menino, Jesus vai te levar hoje, porque você está prontinho. Então o próprio João diz que quem diz que não peca, está mentindo. E por mentir, automaticamente está pecando. Então todo homem, toda mulher, todo ser vivente, todo ser humano vivente tem pecado, é um pecador. E é importante salientar isso, porque isso faz sentido à fé cristã. Se o nome de Jesus é Salvador, e se veio a esse mundo salvar, não faz sentido não existir pecado. Para quem precisa de um Salvador se não existe pecado? Então eu gosto quando o João escreve essa carta, porque o João como se trouxesse a gente para a realidade de novo, sabe? Como ele tirasse a gente do automático, colocasse a gente no manual e lembrasse a gente: nós somos pecadores. Nós somos pecadores, o pecado é congênito. E esse pecado congênito é no singular. Pecado, no singular. Congênito, o que é congênito? Congênito vem de gênio, está dentro da gente. É uma coisa inerente a gente, uma coisa que faz parte da gente, uma coisa que está dentro da gente. O homem já nasce em pecado, o homem é pecador em toda a sua natureza. A sua essência é pecadora. Por isso que nós precisamos de Deus. Por isso que nós necessitamos do Senhor Jesus Cristo. Por isso que a salvação de Cristo é o que dá sentido para a nossa vida cristã. Então João começa assim: filhinhos, não pequeis. Primeiro ele começa assim: meus filhinhos, escrevo essas coisas para que vocês não pequem. Aqui a gente entra numa outra ideia. Então, número 1, o pecado é congênito, ok? Número 2, existe uma coisa chamada pecados no plural. É aquela prática diária. Dizem que errar é humano. Dizem que cometer o mesmo erro para alguns é uma estupidez, mas também é humano. E dizem que errar sempre também é humano. Tudo isso é humano, porque nós somos tendenciosos a pecar. Já percebeu que você fazer uma coisa boa, gente, dá trabalho. Dá trabalho. Tem que dedicar, tem que empenhar, tem que acordar cedo, tem que mudar o relógio, tem que ver conforme está o relógio da Flórida, o fuso horário. Dá trabalho. Agora, para fazer o que não é bom, gente, parece que não dá trabalho, né? Não. Ô trem fácil. O Paulo diz assim que aquilo que ele gostaria de fazer, que era bom, aquilo ele tinha uma dificuldade incrível para fazer. E aquilo que ele queria não fazer, que era ruim, ele fazia com extrema facilidade. Quem fala isso é o apóstolo Paulo, o cara que escreveu 9 livros da Bíblia. Um cara que sabia quase nada de Jesus, sabe? Ele disse que ele tinha dificuldade de fazer o bem. Bom, se o Paulo e se o próprio Cristo foi tentado, imagina, gente. O convite do João é nos lembrar da essência da vida cristã. E essa essência obrigatoriamente passa pelo pecado. Todo homem é pecador. Bom, ele tem pecado no seu gene e ele comete pecado no seu dia a dia. Faz parte da natureza do homem, faz parte da gente, faz parte da nossa história. Aí ele escreve: meus filhinhos, escrevo essas coisas para que vocês
não pequem. Aí você fala, João, obrigado, ajudou demais. Não dá para viver sem pecado? Vocês acham que passa por essa vida sem pecar? Possivelmente não. Mas só que ele vai além. Ele vai além. Se, porém, alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, e o seu nome é Jesus Cristo. Então o João, ele faz aquela revisão, sabe? Imagina que você vai fazer uma prova hoje. Imagina que você tem uma matéria, que essa matéria é a tua vida inteira, e hoje você precisa fazer uma revisão da matéria. Para fazer a revisão, você vai passar pelos pontos elementares daquilo que você aprendeu. E um dos pontos da vida cristã é lembrar que nós somos pecadores, e que o pecado está dentro da gente. É por isso que a gente busca Deus, porque Ele é o nosso Salvador. E Ele promove santificação na gente à medida que nós permitimos que isso aconteça, que isso ocorra. Não dá para fugir dessa mensagem. Estamos na Flórida, país desenvolvido, Estados Unidos, tudo isso eu sei. Mas só que a mensagem da cruz, ela não mudou. Ela é a mesma. Na Flórida, na Austrália, onde for, lá todo homem é pecador e precisa de Deus. Todo homem é pecador e precisa buscar a Deus. Todo homem que comete pecado e precisa entender que ele tem para com Deus um advogado. E o seu nome é Jesus Cristo. Aqui eu quero colocar algumas coisas para você gravar. Se puder anotar, se puder gravar, acho que é bem legal. Primeira coisa que você e eu precisamos saber. Que Jesus Cristo, primeiro nós já entendemos que nós somos pecadores, ok? Fechou? Algum querubim, serafim? Tranquilo? Beleza, então estamos em humanos, ótimo. Então, segunda coisa que nós precisamos saber: Jesus Cristo é o advogado das causas perdidas. Já ouviu falar disso? Na terra dos advogados, você já viu uma placa dizendo: sou advogado das causas perdidas? Jesus é. Ele é o advogado das causas perdidas. E a maior delas era a condição humana. Porque o homem pecou e foi destituído da glória de Deus. Causa perdida. Então Jesus vai lá, se faz advogado. Não é advogado, alguns dizem no Brasil advogado. Advogado faz em nosso lugar e se torna então o advogado das causas perdidas. Por que Jesus é o advogado das causas perdidas? Porque ele veio a esse mundo como na condição de advogado, e ele não veio para ficar do nosso lado, ele veio para ficar no nosso lugar. Já perceberam que o advogado numa plenária, naquele momento da discussão, de estar diante do juiz, a postura do advogado é estar ao seu lado, porque ele lá está te representando. Lá você assinou uma procuração adjudicia para ele, que dá poderes para ele, limitados ou não, para ele advogar em seu favor. Esse é o modelo humano, ainda mais o modelo que o João descreve. Só para lembrar vocês, João estava em Éfeso. Éfeso era uma cidade romana. Sabe de onde veio o direito? De Roma. A maior escola de direito é a escola romana. Tem outras escolas? Existe. A própria escola hebreia, judeia, é uma escola de direito. Mas a maior escola de direito é a escola romana. Tanto é verdade, não sei se você já assinou uma procuração no Brasil, está escrito ad judicia. Isso vem do latim. Tudo que você, fórum, todas essas palavras vêm do latim, vem de Roma. A maior escola de direito mundial, e é até hoje, é a escola romana. Então não é de graça que o João escreve que Jesus é advogado. Porque naquele momento todo mundo já falava de advogado. Parece a Flórida, sabe? Todo mundo fala de advogado. É advogado para cá, advogado para lá. Bateu o carro, advogado. O cara quando bate o carro liga para 3 pessoas. O seguro dele. Alguns ligam para o bombeiro para fazer aquele show todo. E liga para o advogado. Então, bati o carrinho, como é que faz? Então, nesse momento aqui, o João está falando uma linguagem que todo mundo entende. Ele está dizendo assim: na vida de vocês, o advogado é uma figura presente.
Só que eu quero mostrar para vocês um tipo de advogado que vocês ainda não conhecem. Porque o que vocês conhecem apenas representa vocês. Apenas senta do lado da cadeirinha, faz uma procuração e fala em seu nome. Jesus Cristo não é esse advogado. Ele não veio para estar do seu lado, na cadeirinha, diante de uma tribuna. Ele veio para estar no seu lugar. Amém. Conhece algum advogado assim? Conhece algum advogado que fala assim: tá com B.O., filho? Tá bom, é meu B.O., tá? Pode ir para casa. Eu seguro aqui, é meu. É meu, fui eu. Mas não foi você, fui eu. Estou tomando o seu lugar. Então Jesus Cristo não é um mero advogado, não é qualquer advogado, ele é o advogado. Porque ele não veio para estar do nosso lado, ele veio para estar no nosso lugar. É isso que o João está querendo dizer para a gente. Segunda coisa que o João fala: ele não veio para tratar a minha inocência, sabe? Quem já viu algum noticiário, principalmente no Brasil, aqui também tem, daquele cara que todo mundo sabe que ele é culpado? Aliás, quem assistiu aquele filme Advogado do Diabo? Só para me ter uma ideia, quem assistiu? Não tem aquela cena do filme que eu acho demais, que ele está advogando a casa de um cara que ele era um pedófilo, que ele fez a limpa nas criancinhas lá, e ele advoga para aquele cara, e ele faz aquele cara sair inocente. Você lembra daquela cena? Advogado tem muito disso, sabe? Porque ele está defendendo o cliente. Então, o senso de justiça, o direito fica secundário, porque o negócio dele é defender o cliente, dizer que o cliente é inocente. Sabe o que Jesus fez? Ele não veio aqui para dizer que a gente é inocente. Nós tínhamos uma dívida para com a justiça de Deus. Ele veio a esse mundo não para dizer para Deus: Jesus, deixa para lá, deixa quieto, os meninos é bom, não é ruim não, só erraram um pouquinho. Quer dizer, erraram todo dia, né? Mas os meninos é bom. Leva isso a sério não, Jesus. Leva não, Deus, deixa para lá. Não precisa ficar tão nervioso desse jeito, tão bravo desse jeito. Não precisa colocar a justiça tão implacável desse jeito. Jesus não veio falar para Deus aqui nesse mundo que nós éramos inocentes. Como advogado, ele veio aqui assumir a nossa culpa. E não sei se você sabe, no direito, quando você assume a culpa, você precisa assinar. Não adianta confessar. Sabe essa delação premiada que a gente ouve tanto falar? Sabe o que ela é? É um documento repleto de informações, transcritas por um escrivão, que no final o cara tem que dar um chamego, a assinatura dele, e falar assim: é verdade, fui eu mesmo. Então Jesus não veio aqui para falar assim: os meninos inocentes, eles não fizeram. Até porque mentira, fizeram sim. Pegaram para com a justiça de Deus, foram destituídos da glória de Deus, se afastaram de Deus, estiveram longe de Deus, eram culpados sim. O que Jesus veio? Não veio dizer para Deus: eles são inocentes. Ele veio dizer para Deus: eu sou culpado no lugar deles, eu assumo essa culpa, eu vou sumariar isso. A linguagem jurídica é sumariar, é literalmente assinar aquele trem e falar: a culpa é minha. Você faria isso? Você faria isso para alguém? Pegar um B.O. de morte e falar, é tipo aquela coisa, prisão perpétua, pena de morte, morte letal. Você tinha coragem de assinar lá e falar que é você? Jesus fez isso para com a gente, diante de Deus. Ele não é qualquer advogado, ele é o advogado. Ele não é qualquer um, ele não é paralegal, que ensinou um pouquinho, aprendeu um pouquinho na escola, daí tem uma autorização mais ou menos, pode fazer até que. Jesus não é paralegal. Jesus é o advogado dos advogados, aquele que não veio falar para Deus que nós éramos inocentes, aquele que veio a esse mundo para dizer para Deus: a culpa é minha, estou assumindo a culpa no lugar deles, aquele que não veio para dizer assim, estou do lado deles para representar, fazer cara de prazer, eu estou do lado, não estou do lado deles, eu estou no lugar deles, é diferente. Consegue imaginar aquela cena do advogado? Consegue imaginar o banco dos réus? Consegue? Eu quero te levar para o banco dos réus agora. Consegue imaginar a cadeira do réu? Consegue imaginar o advogado chegar na cadeira do réu e falar para o réu: levanta, esse lugar é meu, vai para casa,
volta para tua casa, volta livre, volta salvo, volta transformado, porque o lugar agora, a partir de hoje, é meu. Jesus fez isso. Ele fez isso. O advogado dos advogados, aquele que não fica do nosso lado, mas aquele que toma nosso lugar, ele fez isso. Por isso que o João está dizendo, não podia ser outra pessoa, tinha que ser o João, porque o João era o cara da afeição, aquele cara que estava juntinho de Jesus, aquele cara que arriscou ser íntimo de Deus, sabe? Se eu ando na intimidade, acho que o João é uma figura bem perfeita para isso. Pensa num cara que arriscou e falou, quer saber, tô nem aí o que os outros vão falar, vão pensar, eu vou é pro ombro dele, eu vou é pro abraço, eu vou pro abraço. Eu vou ficar no ombro dele, eu vou reclinar no ombro dele. Eu acho que não poderia ser outra pessoa, tinha que ser ele mesmo. Meus filhinhos, não pequeis, porque o pecado faz parte de vocês. Mas se pecar, lembra, tem um advogado para com Deus, e ele se chama Jesus Cristo, o justo. E aqui eu quero começar e vamos fechar aqui. Jesus, como advogado, ele não veio a esse mundo para nos cobrar um alto preço, sabe? Cobrar uma alta tarifa, cobrar uma alta remuneração. Eu fui no advogado aqui para ver uma determinada coisa do nosso processo migratório. Eu perguntei para ela, muito educada, diga-se de passagem. Daí eu falei assim, senhorita fulana, X, o nome dela é X. Falei, senhorita, quanto que você vai cobrar para fazer esse serviço? Ela olhou para mim com maior educação, com maior carinho, ela é uma senhora já, e disse assim, $10.000. Eu olhei e disse para ela, falei, my God, muito caro. Essa aí não está sangrando, essa aí está esfolando. Essa aí está tirando o couro do cidadão. Arrancando tudo, quase um ano de trabalho. Isso aí está arrancando tudo. Então Jesus não veio a esse mundo na condição de advogado para nos cobrar um alto preço. Ele não veio aqui para cobrar, minha remuneração é essa, eu estou fazendo esse serviço para você e eu quero tanto para fazer esse serviço. Ele não veio aqui para cobrar nada. Ele veio aqui para pagar a dívida alta que nós tínhamos. Consegue imaginar isso? Ele não veio aqui para cobrar. Ei, sou o SPC, sou o Ceasa Gospel Celeste, e o teu nominho está aqui, e o negócio está feio, viu, filhão? E eu vim te cobrar. Não, Jesus veio aqui. Estou aqui, meu filho, e eu sei que você está devendo é muito. Sabe o que eu vim fazer? Pagar. E a gente fica desse jeito mesmo. Você fala, o que eu vou falar? Isso é graça. Isso me constrange, deve te constranger também. Isso deve deixar a gente constrangido. Você fala, meu Deus, quem assumiu a dívida fui eu, não foi ele. Eu que sumaria essa dívida, a dívida é minha, eu contraí com as minhas próprias mãos. Lembra da história do pecado? Se tem um negócio fácil de fazer nessa vida é pecar, gente. Nós estamos lá no GF Adulão, que a gente chama Adulão, porque é a história do Davi, sabe? Davi tem um momento bem crítico da vida dele, que ele se escondeu numa caverna, lá juntou um monte de gente problemática, devendo, tudo em dificuldade, e ele se tornou líder daquele pessoal. A gente chama de terça-feira de Adulão. Tá cheio de cara, juntou numa casa só, e a gente fala de Jesus deles e está dando tudo certo. E daí a gente fala que naquele momento, Jesus, na verdade, nesse cenário, ele não está cobrando nada, gente. Ele está dizendo para a gente, estou pagando o que você pegou com as suas próprias mãos. E voltando lá, porque um dos meninos daquele lugar disse assim para nós, falou assim, pastor, eu estou mudando de vida, mas se eu falar para o senhor que pecar não é bom, pecar é bom demais. Ele falou com a boquinha dele. Pensa, então, irmão, é pecar, é gostoso. E o Paulo também diz que o pecado, se fosse ruim, ninguém o faria. Nós somos como a torre Pisa, sabe, na Itália, aquela torre que está inclinando a cada ano. Nós temos essa inclinação ao pecado. Nós somos inclinados a fazer o que realmente desagrada a Deus. E quem faz isso é a gente.
Fomos nós que adquirimos isso. Jesus, na condição de advogado, ele não veio nos cobrar nada. Ele veio pagar a dívida que nós mesmos contraímos com a nossa própria mão. Filhinhos, não pequeis. Porém, se pecares, lembre-se, temos um advogado junto a Deus, e o seu nome é Jesus Cristo, o justo. Amém? Amém. Você guarde essa palavra no seu coração. Que você faça da tua vida cristã teu maior investimento. Aquela coisa que se aplica todo dia, sabe? Aquela coisa que você investe tempo. Aquela coisa que você fala, meu Deus, como é bom, Pai, obrigado. O Senhor é meu advogado, o Senhor me salvou, o Senhor pagou minha dívida, o Senhor tomou meu lugar, eu estava no banco dos réus, o Senhor trocou de lugar comigo. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Eu quero entender que todo mundo aqui nessa manhã tem para com Deus a gratidão por Ele ser seu advogado. Amém? Todo mundo tem a gratidão de dizer, Deus, Tu és o advogado meu junto ao Pai. Amém?